Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e essa é a nossa segunda aula sobre vírgula. Nesta aula eu vou trabalhar os 5 casos mais comuns de uso da vírgula, ou seja, aqueles casos que aparecem com mais frequência, ou seja, as bancas gostam bastante de cobrar esses casos aqui que eu vou trabalhar na aula de hoje. Eu quero te dar, claro, várias dicas, quero te mostrar muitos exemplos, a gente vai fazer a análise aqui dos exemplos bem passo a passo para você entender de uma vez por todas o uso da vírgula. Mas, como eu disse, essa aqui é a nossa segunda aula. Se você ainda não assistiu a primeira aula de uso da vírgula, é importantíssimo que você assista, porque esta aula aqui é uma continuação do que eu já abordei na nossa primeira aula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar linkado aqui no card para você e também na descrição vai ter uma parte assim, ó, aulas que eu recomendo. Eu vou colocar o link dessa aula, da primeira aula sobre vírgula, no primeiro tópico ali daquelas aulas que eu recomendo. Então, basta você clicar e assistir a primeira aula sobre a vírgula. Depois que você assistir, aí você vem para cá e continua, na verdade, estudando a vírgula com esses 5 casos mais comuns. Depois, eu estou pensando em fazer um exercício para a gente treinar tudo isso que a gente está aprendendo aqui na nossa base teórica, tudo bem? Se você acha essa ideia interessante, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo. Antes da gente começar propriamente, se você ainda não é inscrito no canal, é importantíssimo que você se inscreva. Aproveita e faz o seguinte, ative o sininho para você receber as notificações. Quando você ativa esse sininho, o YouTube manda um recadinho para você, manda um aviso para você, melhor dizendo, manda um aviso dizendo que eu publiquei uma aula nova. E aí você vem aqui e assiste a essa aula. Então você fica sabendo antes das outras pessoas, porque você justamente ativou as notificações. Então é importante que você ative as suas notificações. Já aproveita e deixe o seu like se você tem dúvida em relação ao uso da vírgula, se você quer aprender mais sobre o uso da vírgula, já deixa o seu like porque essa aula aqui está bastante especial. Então, para a gente começar, eu preciso dizer para você o seguinte, que você aprendeu a vida inteira, a sua vida inteira você aprendeu, e eu também, que vírgula era respiração. Lá na escola a gente aprendia desse jeito. A vírgula tem a ver com respiração. Então, estou lendo, precisei respirar, precisei fazer uma pausa, o que eu tenho que fazer? Coloco uma vírgula ali. Mas eu preciso te dizer que essa é uma das maiores mentiras que já te contaram até hoje. Vírgula não tem a ver com respiração. Na verdade, vírgula não tem nada a ver com respiração. Mas, Eliane, vírgula tem a ver com o quê? Afinal, 99% de uso da vírgula ela vai seguir critérios sintáticos. Exatamente isso. Essa não é uma boa notícia não, né? Eu sei que não é. Mas ela vai seguir critérios sintáticos. Então, em 99% dos casos, você vai precisar, vou colocar aqui para você, em 99% dos casos, você vai precisar, sim, seguir os critérios sintáticos. Quais são esses critérios? Coloquei aqui para você, período simples e período composto, análise sintática. Sabe aquela história de vocativo, adjunto adverbial, aposto, aquela história também de orações coordenadas, orações subordinadas? Sabe tudo isso? Sabe essas coisas aí que de repente você fala, meu Deus do céu, não consigo aprender isso? Pois é, você vai precisar saber isso para você ter uma consciência sobre o uso da vírgula. Sem isso fica muito difícil. Você fica aí estudando, mas na hora de você resolver uma questão você não consegue. Então, acredite em mim, 99% dos casos você vai precisar sim saber o que é o período simples, ou seja, todos os termos da oração, ou seja, a famosa análise sintática, isso aí, e também você vai precisar identificar o período composto, ou seja, o período composto por coordenação e também por subordinação, porque a gente vai utilizar as vírgulas para separar um tipo específico ou alguns tipos específicos de orações. A gente vai falar sobre esses tipos hoje neste vídeo. E aí você pode estar se perguntando, mas Eliane, você falou 99%, e aquele 1% que falta? O 1% basicamente é semântica, é ênfase, mas isso a gente não vai trabalhar aqui não. A gente vai trabalhar hoje o grosso, ou seja, os critérios
sintáticos, tudo bem? Lembrando que lá na nossa primeira aula eu falei bastante sobre esse período simples, falei sobre o aposto, vocativo e etc. Então é importante que você assista a aula. Então vamos começar com a nossa primeira regra. Você vai utilizar a vírgula para separar o adjunto adverbial deslocado, mas aqui tem uma informação importante. Não é qualquer adjunto adverbial deslocado. Esse adjunto adverbial deslocado, ele precisa ter três ou mais palavras. Isso aí, 3 ou mais palavras. Mas, Eliane, se só tiver uma palavra, aí a vírgula será facultativa. Mas se o adjunto adverbial deslocado tiver pelo menos 3 palavras, 3 ou mais palavras, aí a vírgula será obrigatória. E aí você pode estar se perguntando, tudo bem, Eliane, entendi, mas o que é essa história de deslocado? Deslocado é muito simples. O adjunto adverbial, ele tem uma caixinha, ele tem um lugar dele na frase. Geralmente as frases são assim, ó, sujeito, verbo, complemento, e aí vem o tal do adjunto adverbial lá no final da oração, lá no finalzinho da oração. Esse é o lugar dele, é o lugar cativo desse adjunto adverbial. Só que a partir do momento que eu tiro esse adjunto adverbial do lugar dele e passo, por exemplo, lá para o início da minha frase, o que eu fiz? Eu fiz um deslocamento desse adjunto adverbial. Eu o tirei do lugar dele, do lugar de origem dele, e o peguei e coloquei lá no início da minha frase. O nome disso é deslocamento. Quando isso acontecer, e lembre-se, o adjunto adverbial precisa ter 3 ou mais palavras, você obrigatoriamente precisa colocar a vírgula. Vamos ver isso aqui com alguns exemplos? Olha só, nos últimos 4 meses, vírgula, a inflação na Argentina subiu 8%. O que eu tenho aqui? Um adjunto adverbial, é esse cara aqui, ó, adjunto adverbial, e ele está deslocado, ou seja, ele está lá no início da minha oração. Quando existe esse deslocamento, eu preciso marcar esse deslocamento, essa mudança do adjunto adverbial, esse passeio do adjunto adverbial aqui na frase, eu preciso marcar isso com uma vírgula. Aí eu te pergunto, vírgula tem a ver com respiração? Não, não tem a ver não. Tem a ver com sintaxe, com análise sintática, com período simples, com período composto. Então a gente vai utilizar obrigatoriamente esta vírgula aqui, por quê? Porque eu tenho um adjunto adverbial de longa extensão. Ó, ele tem 1, 2, 3, 4 palavras. Então, 3 ou mais palavras, a vírgula será obrigatória desde que o adjunto adverbial esteja deslocado. Mas, Eliane, se aqui fosse, por exemplo, hoje a inflação na Argentina subiu 8%. Como hoje é uma palavrinha só, a vírgula seria, ó, facultativa. Então, hoje, pode ser com vírgula ou sem vírgula, a inflação na Argentina subiu 8%, tudo bem? Então não esqueça isso não, porque as bancas exploram bastante essa regra na prova. Mas antes da gente passar para a próxima regra, eu quero te mostrar mais um exemplo. Olha só, entre os dias 16 de novembro e 8 de dezembro, vírgula, haverá feira de artesanato na praça do bairro. Percebeu que aqui tem uma vírgula para separar esse adjuntão, ó, que aqui é grandão. É um adjunto adverbial, ele está deslocado. Ele não está lá no final da minha oração. Não sei se você reparou que no final da minha oração eu tenho um outro adjunto adverbial, mas ele não foi separado por vírgula. Por quê? Porque ele está lá, ó, no local dele, está lá quietinho no local dele, não passeou, ele não ficou andando pela frase. Lembre-se de que a vírgula será obrigatória só se houver esse deslocamento do adjunto adverbial, se ele passear na frase, se ele estiver lá no início, se ele estiver no meio, se ele sair do local dele, da casinha dele, aí essa vírgula será obrigatória desde que o adjunto adverbial tenha 3 ou mais palavras, tudo bem? Então não esqueça essa regra, guarde no seu coração, porque isso aqui é bastante explorado em prova. Agora eu quero te mostrar a segunda regra, que é muito também, mas é muito cobrada em prova. A vírgula marca a elipse, ou seja, o que é essa história, Eliane, de elipse? Elipse nada mais é, esse nome estranho aqui, é uma omissão. É uma omissão.
Quando a gente fala, por exemplo, do sujeito oculto, do sujeito elíptico, é aquele sujeito que ele não aparece na frase, mas a gente consegue perceber, consegue identificar aquele sujeito. Então, ali, ó, elipse, omissão, sujeito elíptico, vem daí também. Só que aqui a gente não está falando de sujeito, nós estamos falando da omissão do verbo, ou seja, da elipse verbal. Então, vou colocar aqui, ó, omissão e vou colocar aqui verbo, aqui embaixo entre parênteses, para você saber que essa omissão é específica do verbo, é uma elipse verbal, portanto. Ah, mas Eliane, calma aí, fiquei confuso, me explica isso melhor. Vou te explicar. A elipse, como eu disse, é uma omissão, mas ela é facilmente percebida pelo contexto. Vamos ver isso com exemplos. Ó, uns dizem que acreditam em anjos, outros, vírgula, que não. Ora, o que tem no lugar dessa vírgula aqui? Tem o verbo dizer. Uns dizem que acreditam em anjos, outros dizem que não acreditam em anjos. Então, essa vírgula aqui, ela está marcando a elipse, a omissão. Opa, ficou faltando um S aqui, deixe-me acertar, pegar a minha borracha aqui, vamos acertar isso aqui. Então, ela está marcando a elipse, ou seja, a omissão, deixe-me anotar, elipse. A elipse, a omissão do verbo dizer. Mas percebeu que esse verbo é facilmente percebido, a gente consegue notar a presença desse verbo ali. Então, quando isso acontecer, quando houver uma elipse verbal, a vírgula vai aparecer ali justamente para marcar a elipse desse verbo. Quero te dar mais um exemplo. Ó. Marta, sai agora. Eu, vírgula, mais tarde. Quem está aqui no lugar dessa vírgula? O verbo sair. Por quê? Facilmente a gente consegue perceber que Marta sai agora, eu saio mais tarde. Ah, mas por que eu não escrevo saio aqui? Porque não há necessidade. Se você tem um elemento que faz essa omissão, você não precisa ficar repetindo palavras aqui, especificamente verbos, na sua frase. Ainda mais aqui, ó, bem curtinho, fica esquisito, não fica bom não. Então a gente utiliza a vírgula para marcar esta elipse. Vou colocar aqui para você também, ó, elipse. Quase que não foi de novo, hein? Ficou faltando S. Eu acho que eu tô hoje querendo comer um S aí. Então, vamos lá. A elipse, essa vírgula, então, na verdade, ela vai marcar a elipse. E essa vírgula é obrigatória, tudo bem? Agora, vamos ver a regra número 5. Lembra que eu falei para você, lá no início, que, ó, vírgula tem a ver com período composto. A gente vai entrar nessa seara agora. Ó, a vírgula isola a oração subordinada adjetiva e explicativa. Calma aí, Eliane, pelo amor de Deus. O que é uma oração subordinada adjetiva explicativa? Bom, a gente vai ver isso com exemplos. De uma forma mais superficial, porque a nossa aula é específica de uso da vírgula, porém eu vou te dar algumas dicas aqui para você conseguir identificar de forma mais tranquila a oração subordinada adjetiva. Depois, inclusive, até se você quiser, se você tiver dúvida, eu posso fazer uma aula específica sobre orações. Eu acho que vale muito a pena. Mas deixa aqui nos comentários se você quer essa aula. Vamos ver o exemplo, ó. Essa casa, vírgula, que já servira de abrigo a viajantes em outros tempos, vírgula, tinha um quê de mistério no ar. Bom, e por que nós utilizamos essas duas vírgulas aqui? Porque essas vírgulas, elas isolam, elas separam algo chamado de oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos passo a passo. Primeiro, por que ela é uma oração? Porque ela tem um verbo aqui nessa estrutura, nessa construção aqui existe um verbo. Por que ela é subordinada? Porque essa oração depende da oração principal. Isso aqui, ó, essa casa tinha um quê de mistério no ar, é a oração principal. Então, essa oração que está entre vírgulas depende sintaticamente da oração principal. Por isso, ela é subordinada. E por que ela é adjetiva? Porque ela é encabeçada nesse contexto, para resumir a história, ela é encabeçada, iniciada por um pronome relativo. Aqui você poderia trocar por a qual, ó, a qual, para a gente confirmar que este que é um pronome relativo. Ó, essa casa
a qual já servira de abrigo. Então, se eu consigo fazer isso, eu confirmo que este que é um pronome relativo. E o pronome relativo, ele introduz a oração subordinada adjetiva. Mas por que essa oração é subordinada adjetiva e explicativa? Porque ela está demarcada pelas vírgulas. A vírgula, na verdade, as vírgulas aqui é que marcam essa estrutura, digamos assim, estruturalmente, visualmente, melhor dizendo. Visualmente são as vírgulas que vão diferenciar as orações subordinadas adjetivas. Porque as adjetivas explicativas, como você está vendo, elas têm vírgula, mas as adjetivas restritivas, aí não tem vírgula. Eliane, será que muda o sentido? É claro que muda, e as bancas exploram isso bastante, ou seja, a retirada dessas duas vírgulas aqui alteraria o sentido? Claro que alteraria. Por quê? A gente sairia de uma explicação e iríamos para uma restrição. Então, lembra daquele 1% também de semântica? Então, a banca pode explorar esse 1% junto com o critério sintático aqui nas orações subordinadas adjetivas e explicativas, tudo bem? Agora eu quero te dar mais um exemplo dessa regra aqui que é muito, mas muito cobrada em prova. Ó, vocês, vírgula, que sempre me apoiaram, vírgula, serão recompensados. Então eu tenho essa oração toda aqui, ó, que sempre me apoiaram. Essa oração, ela está demarcada, ela tem duas vírgulas aqui, justamente porque ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então tome muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado com essa estrutura, essa regra aqui, número 3, ela é muito explorada em prova. Tanto a banca, na verdade, pode te cobrar tanto a parte dos critérios sintáticos, ou seja, a justificativa de uso dessa vírgula, a obrigatoriedade do uso dessa vírgula, como também a banca pode explorar o critério semântico. Então, guarde no seu coração. Em relação à semântica, se eu retirar essas vírgulas aqui, a semântica é totalmente alterada. Por quê? A gente sai de uma explicação e vamos a uma restrição, tudo bem? Bom, agora eu quero falar da regra número 4. Se você estiver gostando desse vídeo, inclusive, já para logo tudo agora e já deixa o seu like, porque é por meio do seu like que eu sei que você gostou desse conteúdo, que esse conteúdo aqui está te ajudando, tudo bem? Então, deixa o seu like. Vamos lá, regra número 4. Agora eu quero falar sobre a oração subordinada adverbial, ou seja, a vírgula isola a oração subordinada adverbial, mas eu coloquei aqui uma observação, olha. Quando essa oração estiver deslocada. Porque quando ela estiver no local dela de origem, a vírgula será facultativa. Você decide se você quer colocar ou não. Mas se ela estiver deslocada, e lembra, o deslocamento é o quê? Eu tenho a oração, nesse caso aqui, a adverbial, ela vem assim, ó. Deixa eu me mostrar aqui para você, ó. Vem a caixinha da oração principal e a caixinha da oração subordinada adverbial. Ou seja, a oração principal vem primeiro e a oração subordinada adverbial vem depois. Só que, se eu quiser, eu posso pegar essa oração e colocar aqui, ó, antes da principal. Se a gente fizer esse deslocamento, o que a gente tem que fazer? Isso aí, pagar um pedágio. Tudo que viaja na frase, tudo que sai do seu local de origem, a gente tem que pagar um pedágio. E nesse caso aqui, a gente vai utilizar a vírgula para separar, ou seja, para isolar a oração subordinada adverbial deslocada. Eliane, não entendi nada. Calma que eu vou te dar um exemplo para que você fique com o coração tranquilo. Vamos lá, com calma e tranquilidade. Vamos lá. Quando a reforma trabalhista entrou em vigor, vírgula, as grandes varejistas celebraram. Ó, presta atenção aqui. Qual é a minha oração principal? Aqui, ó, as grandes varejistas celebraram quando a reforma trabalhista entrou em vigor. Então, a ordem natural dessa estrutura seria: as grandes varejistas celebraram quando a reforma trabalhista entrou em vigor. Só que eu quis, por algum motivo, fazer o quê? Um deslocamento. Eu quis tirar a oração subordinada daqui, ó, aqui do final da frase, e colocar lá no início. Quando eu faço isso, eu preciso marcar esse deslocamento com o uso da vírgula. Então, a vírgula aqui, ela é obrigatória. Então, esse deslocamento, só para ficar claro, é a oração subordinada adverbial antes da oração
principal. Então, deixe-me marcar aqui para você, ó, oração subordinada adverbial. Não vou colocar o valor semântico dessa oração subordinada adverbial, porque isso, na verdade, não importa. Na hora da sua prova, não importa o valor semântico dessa oração adverbial. Por quê? A regra é muito clara. Você usa a vírgula para isolar a oração subordinada adverbial quando deslocada. Aqui não está falando qual o sentido, a circunstância dessa oração adverbial. Então, é qualquer circunstância. Pode ser adverbial temporal, concessiva, não importa. Não importa a circunstância. O que importa é que você, número 1, consiga identificar que ali nós temos uma oração subordinada adverbial e número 2, que você perceba esse deslocamento, que você perceba esse passeio na frase aí da oração subordinada adverbial deslocada, tudo bem? Então aqui, deixe-me ver, coloquei aqui a oração subordinada adverbial e aqui eu tenho a oração principal, porque aí fica mais fácil de você visualizar. Então, esta vírgula aqui será obrigatória. Veja a frase número 2, ó. Já que não havia mais ônibus, decidimos ir a pé. Por que que apareceu essa vírgula aqui? Porque eu estava cansada na hora da leitura e eu precisava de uma pausa? Não, é claro que não. Essa vírgula aqui não tem muito essa subjetividade da respiração, não. Essa vírgula aqui é sintática. E por que que ela apareceu? Porque já que não havia ônibus, é uma oração subordinada adverbial. Deixe-me melhorar essa letra aqui. Peraí, vamos apagar aqui. Deixa-me colocar aqui adverbial. Ela é uma oração subordinada adverbial e ela está deslocada, ou seja, a oração principal está aqui, ó. Se ela está antes da oração principal, houve um deslocamento, lembra? A gente falou sobre isso aqui, ó, logo no início dessa parte aqui dessa regra número 4. O local da oração subordinada adverbial é depois da principal. Mas quando eu tiro essa oração do lugar dela e coloco, ó, aqui para frente da minha frase, houve um deslocamento, eu preciso marcar esse deslocamento com a vírgula. Então, a vírgula aqui é obrigatória. Essa regra aqui também é muito, mas ela é muito explorada. Eu já vou aproveitar e vou falar o seguinte, ó. Aqui também acontece a mesma coisa. A vírgula separa o adjunto adverbial deslocado. Não importa a circunstância. Não importa se é adjunto adverbial de tempo, de lugar, de modo, não importa. Isso aí não importa. Semântica aqui não importa. O que importa é ser um adjunto adverbial, ele está deslocado, ele não está no seu local de origem e ele ter isso aqui, ó, 3 ou mais palavras, porque eu ensinei para você que se o adjunto adverbial estiver deslocado, só tiver uma palavra ou 2 palavras, a vírgula será facultativa. Eu escutei você falando isso aí, ó, facultativa, professora. Ah, você é meu orgulho. Vamos lá. Vamos em frente e terminei a número 4? Terminei a número 4, vou falar sobre a última regra, ó, também envolve orações. Ó, a vírgula separa as orações coordenadas. Então, a gente já saiu da seara da oração subordinada e a gente veio para a oração coordenada. Quais são as coordenadas? As explicativas ou conclusivas? Bom, eu falei lá na aula número 1 das orações adversativas. É importante que você assista às 2 aulas, porque uma aula complementa a outra. Nesta regra aqui, nesta aula, eu quero falar especificamente das explicativas, das coordenadas explicativas e das conclusivas. Vamos ver um exemplo, ó. Venha logo, vírgula, pois estou com saudade. O que é uma oração coordenada? É uma oração que não depende da outra. Quando eu digo, ó, venha logo, poderia perfeitamente colocar um ponto aqui. Tudo que é necessário para essa oração está aqui nessa primeira parte. Ela não precisa de nenhum outro elemento da segunda oração para que ela tenha sentido completo, nada disso. É uma oração independente, ela está lá tranquila, ela tem todos os elementos ali para que haja entendimento. Da mesma forma, a segunda oração. Ó. Então, vou colocar aqui primeira oração, segunda oração. A segunda oração é estou com saudade, por exemplo. Você tem ali todos os elementos de uma oração, você consegue entender. Então, a gente tem orações independentes. A primeira oração não depende da segunda oração. E no meio dessa história tem um conectivo.
Esse pois aqui, ó, tá no meio dessa história. Por quê? Porque ele introduz essa oração que a gente chama de coordenada sindética, e neste caso aqui, a gente precisa sim do valor semântico, porque é uma sindética explicativa. Toda vez que o pois iniciar uma oração, ele é um pois explicativo. Agora, se ele estiver depois do verbo, aí ele vai ser um pois conclusivo, mas depois a gente fala sobre isso. Não quero que você fique estressado, nervoso com essa história do pois, não. Primeiro a gente vai trabalhar o emprego da vírgula. Depois a gente fala de orações. Como eu disse, depois eu vou gravar uma aula de orações. Se você está gostando dessa ideia de gravar aula de orações, professora, pelo amor de Deus, eu sempre tive dificuldade. Já deixa o seu like, porque aí eu sei que você quer essa aula e eu faço com mais agilidade, tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho um pois que é um pois que introduz uma oração. Esse pois é um pois explicativo e a gente vai utilizar a vírgula aqui, ó, para separar este pois. É claro que é importante que você saiba isso. Se o pois for aquele cara que adora passear, adora dar uns bordejos, passear ali pela frase, o que vai acontecer? Você tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do deslocamento desse pois, de qualquer conjunção explicativa na frase, você precisa ficar atento em relação ao uso da vírgula. Algumas bancas exploram esse deslocamento, eu falo sobre esse deslocamento também lá no curso Rota de Estudo. Inclusive, se você quiser ser meu aluno, aprender tudo de forma passo a passo, com muitos exemplos, dessa forma que eu estou mostrando aqui para você, bem detalhada, eu vou deixar o link aqui do curso na descrição desse vídeo, tudo bem? Então, essa vírgula aqui, ela serviu para quê? Para separar a oração número 1, que eu vou chamar, ou que a gente chama de oração coordenada assindética, porque ela não tem conectivo, da oração número 2, que é uma oração coordenada sindética explicativa. Essa vírgula, Eliane, ela é obrigatória? Sim, ela é obrigatória. Você não pode deixar de colocar essa vírgula aqui não, tudo bem? Da mesma forma, se houvesse no contexto uma oração coordenada conclusiva. Bom, eu tenho aqui, ó, trabalhei muito, vírgula, portanto, o que acontece? Eu preciso de férias. Muito bom. Essa frase aqui tá ótima, hein? Então vamos lá, vamos analisar isso sintaticamente. Bom, eu tenho aqui, ó, frase número 1, trabalhei muito. É uma oração coordenada assindética. É uma oração porque tem um verbo, ela é coordenada porque ela é independente, ela não depende da outra, não. Ela é uma pessoa independente ali, maior de idade, não depende de ninguém. Essa é a história da oração coordenada. E ela é assindética porque ela não tem conectivo. E aí eu já estou acabando aqui, quando eu percebi, eu estou dando uma aula de oração coordenada. Esse não é o foco da aula, mas eu preciso que você... É legal te explicar isso também para que você entenda, porque às vezes você acaba decorando o uso da vírgula, mas na hora da sua prova você não consegue identificar as orações, você não consegue fazer todas essas... raciocinar dessa forma, ter essa linha de raciocínio para você, na hora da sua prova, pontuar bem, não somente na hora da sua prova. Aqui eu estou falando de prova, mas também no seu dia a dia. Aí você vai escrever um e-mail para o seu chefe, de repente você vai escrever alguma coisa nas suas redes sociais, você quer, né, expor alguma coisa, seu ponto de vista, você precisa pontuar corretamente. Por quê? A vírgula, como eu falei lá no início, é 99% critérios sintáticos. 99% é sintaxe, é análise sintática, e 1% é semântica. Então você precisa dominar isso muito bem, não só para você passar em uma prova, passar em um concurso e etc, mas na sua vida, para você utilizar isso aí no seu dia a dia. Mas voltando aqui, ó, essa oração é coordenada assindética, perfeito. E essa outra oração aqui, ó, portanto preciso de férias. Ela é uma oração coordenada, porque ela também é independente. E aí o que acontece? Ela é sindética agora. Por quê? Porque tem uma conjunção aqui, ó, o portanto. Portanto está aqui. E ela é uma sindética conclusiva. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar uma vírgula aqui para separar essa oração coordenada sindética conclusiva. Aqui acontece a mesma coisa das explicativas. Se o conectivo ficar passeando na frase,
ele vai precisar de uma atenção especial, porque dependendo do local dele na frase, a pontuação pode mudar. Mas nesta aula eu quero te passar a forma mais simples, a forma mais básica. A vírgula vai ficar antes do conectivo, tudo bem? Então, antes do conectivo, para isolar, separar a oração coordenada conclusiva, é o exemplo número 2, o exemplo de baixo, e também a oração coordenada sindética explicativa é o nosso exemplo aqui de cima, é o nosso primeiro exemplo. E com isso nós finalizamos os 5 casos mais comuns de uso da vírgula. Aqui você aprendeu que vírgula não tem nada a ver com respiração, a gente trabalhou aqui a análise sintática, o período simples, o período composto, enfim, trabalhamos muitos elementos aqui nesta aula. Se você ficou em dúvida, o que você pode fazer? Você pode assistir a essa aula de novo, porque eu sei que são muitas informações, eu puxo o gancho para vários outros assuntos, e aí é importante que você assista a essa aula novamente. Agora, se você quiser se aprofundar nesse assunto e em outros assuntos que também são cobrados em provas, eu vou deixar o link aqui do curso Rota de Estudo para você conhecer. Basta você clicar, vou deixar aqui na descrição e também no comentário, no primeiro comentário lá fixado para você conhecer. Clica lá, conheça o curso, tem um vídeo lá de apresentação, tenho certeza que você vai gostar. Se você gostou desse vídeo, desta aula aqui, se essa aula aqui te ajudou, o que você faz? E se você ainda não é inscrito no canal, você tem que se inscrever no canal para você receber as novas aulas. Depois eu vou fazer uma aula de exercícios para a gente treinar o uso da vírgula e aí você já recebe em primeira mão, o YouTube notifica, manda uma notificação para você. Mas aí você tem que estar inscrito no canal. E além disso, deixe seu like. Se você gostou dessa aula, se essa aula aqui te ajudou, clareou aí algumas dúvidas, deixe o seu like, tudo bem? Um abraço, bons estudos, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.